Peraí. Tá aí. Certo. Deixa eu ajeitar a câmera. Eu acredito que não ajeitei antes. Certo agora. Eu vou fazer, de repente, uma forma que eu estava pensando. De repente eu vou dar uma tentada no começo, se der certo eu continuo. Senão, eu leio só mesmo. Eu tenho aqui a folha aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Filosofia, página 160 a 177. Então peguem seus livros de filosofia e abram na página 160 para acompanhar. Aí. A filosofia medieval, razão e fé. A Idade Média compreende 1000 anos. A Idade Média compreende 1000 anos de história, do século V ao. Melhor dizer X vezes, vocês procuram aí o que quer dizer. Após a queda do Império Romano, formaram-se os novos reinos bárbaros. Lentamente foi introduzida a ordem feudal, de natureza aristocrática, em cujo topo da pirâmide encontrava-se os nobres e o clero. A Igreja Católica consolidou-se como força espiritual e política. A influência religiosa deveu-se a diversos motivos. A Igreja representava um elemento agregador numa época em que a Europa estava bastante fragmentada. Do ponto de vista cultural, atuou de maneira decisiva, pois a herança greco-latina foi preservada nos mosteiros. Em um mundo em que nem os nobres sabiam ler, os monges eram os únicos letrados, o que justifica a impregnação religiosa nos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. Então, na época, os únicos letrados, quer dizer, os que sabiam ler, eram os padres. Deixa eu ver se diz aqui isso aqui. Em que o mundo em que nem os nobres sabiam ler. Nem os nobres sabiam ler. Peraí. Não. Caraca, eu tenho que parar de fazer esses erros. Então, os únicos que sabiam ler eram os monges, não os padres. Os monges. Como não poderia deixar de ser, a grande questão discutida pelos intelectuais da Idade Média era a relação entre razão e fé, entre filosofia e teologia. Destacaríamos aqui duas tendências filosóficas: a patrística e a escolástica. Agora eu vou falar da patrística. A patrística é a filosofia dos chamados padres da igreja, que teve início no período de decadência do Império Romano. Quando o cristianismo se expandia a partir do século II, portanto, ainda na Antiguidade, no esforço de converter os pagãos, combater as heresias, justificar a fé, aqueles religiosos escreveram obras de apologética
para justificar o pensamento cristão. Pagões. O que são pagões? Pagões se refere àquela pessoa. Eu vou associar uma coisa, mas não é totalmente isso. Imagine um ateu, ele não acredita em um Deus. A diferença de um ateu e um pagão é simples. O ateu não acredita em Deus de nenhuma religião. O pagão acredita em Deus de uma certa religião. Mas as pessoas o chamam de pagão porque a maioria delas está numa outra religião onde acredita em outro Deus. É como simplificar uma pessoa que acredita no politeísmo, acho que eu não me lembro na cabeça uma religião do politeísmo, e ela está no meio de um país, tipo o Brasil, que acredita em monoteísmo, cristianismo. Aí na época, iriam tratar ele como um pagão, porque ele acredita em outros deuses, e não nos deuses deles. Essa é uma questão que pode cair na prova, estou interessado se cair. Essa aí eu vou arrasar com o Soré. Tá aí um dos meus comentários para aliviar a cabeça de vocês no meio do resumo. Eu posso começar a fazer isso de vez em quando e o resumo não fica tão chato. Só não posso falar nada importante, porque quem é importante ninguém vai ver no meio do resumo. Mas aqui tem outras informações mais teóricas dos pagões aqui também. Aqui diz que aqueles que não foi batizado no contexto religioso chamavam pagões filósofos gregos por terem vivido antes do cristianismo. Ele está se referindo, como eu falei, antes do cristianismo eles acreditavam em outras coisas. Então, o cristianismo começou, eles eram pagões. Só porque começou outra religião, eles são considerados pagões. Deu pra ouvir o que eu falei? Eu falei classificados pagões. Tá. Também tem sobre heresia. Heresia é uma doutrina que se opõe aos dogmas da igreja. E a apologética é a apologia. Droga! Eu vou inverter a imagem, eu tô ficando enjoado. Eu não entendo essas coisas de imagem, como ele grava uma posição contrária. Agora quando eu fizer com a minha mão direita, vocês vão ver uma mão direita aí. Certo. Ai. Certo. Então, apologética. A apologia. Apolo. Dá pra entender? Agora dá pra fazer o termo com a mão. É um discurso para justificar, defender ou louvar. A apologética tinha por objetivo justificar racionalmente a fé cristã e defendê-la das heresias. Ai. Contra as heresias. Queria proteger os cristãos contra o que a heresia queria fazer para ir contra. Vamos continuar, claro. Durante toda a Idade Média, a aliança entre fé e razão, na verdade, significava reconhecer a razão como auxiliar da fé. Então a gente iria reconhecer a razão como se ela fosse uma auxiliar da fé. Uma coisa meio estranha se pensar hoje em dia. E, portanto, a ela subordinada. Ela tá abaixo. Não sei se vocês viram direito. Vou ler de novo. Ó. Reconhecer a razão como auxiliar da fé. Até aí dá para entender que estão tipo igual para igual, pouca diferença. Lemos mais um pouco. Portanto, a ela subordinada. Portanto, já foi mais a fundo para especificar o que na verdade ela queria dizer com aquilo lá. Loucura, né? Subordinada. Quem é a subordinada nessa frase? Não estou falando de português. É a razão.
Então, a razão só iria ajudar, ela ficaria abaixo. A fé em primeiro lugar. Agostinho sintetiza essa tendência com a expressão credo ut intelligam, que significa creio para que possa entender. Eu li aqui com sotaque. Não entendo a língua, mas sou bom em fazer sotaque dessa língua. Eu já aprendi que não se lê nenhuma... sempre tente ler, de repente, um sotaque diferente. O português nunca tá certo. Não existe outra língua que pronuncia que nem a gente. Noção das letras. Os padres recorreram inicialmente... Então, voltando ao assunto, os padres, eles recorreram inicialmente, no começo, à obra do Plotino. Eu não vou dizer o ano, vocês estão com o livro aí. E eu não vi nenhuma vez ele pedindo o ano. Então, eles recorreram à obra do Plotino. Ele era o quê? Um neoplatônico, adaptando o pensamento pagão. Então, ele estava adaptando o pensamento pagão. Como eu já dito, pagão, não acredita em outros deuses, é pagão. Realizaram uma grande síntese com a doutrina cristã. O principal nome da patrística foi Agostinho. Interessante. Agostinho foi o bispo de Hipona, cidade do norte da África. Agostinho retomou a dicotomia platônica do mundo sensível e o mundo das ideias, entre aspas. Ele alterou. Eu me lembro só falando, você vai ver agora que eu vou ler, que o livro vai estar dizendo, aqui eu não li. Mas substituiu este último pelas ideias divinas. Já vai imaginando aquela ideia dele do mundo sensível, mundo das ideias. É uma ideia, eu até que adorei aquele texto que dizia que tinha o mundo sensível. O mundo sensível era um mundo que a gente não via, fora da razão. Eles tinham representado no livro, no texto sempre resumindo, que eles olhavam para frente, viam sombras e achavam que era realidade. Essa era o mundo sensível. E na verdade tinha o mundo das ideias que estava atrás deles. Se eles virassem para trás, eles iam ver o sol, tudo que é a realidade. Esses aí alteraram pelas ideias, substituir este último pelas ideias divinas. Peraí, substituir esse último. Impressão minha, ou quando ele disse, mas substituir este último pelas ideias divinas, ele quer dizer que na verdade agora é mundo sensível e mundo das ideias divinas. Entenderam o que eu quis dizer? Cadê a razão? Para mim, isso é mundo sensível e mundo sensível 2. É que nem eles transformarem, tinha ali as sombras, eles olharam para trás,